Bom dia, tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso workshop 33 mais Média Enem. Eu sou o professor Felipe Gugel, sou professor de Física em escolas e cursinhos pré-vestibulares, além de professor de Engenharia Mecânica e Mecatrônica em universidades há mais de 10 anos. Sou fundador, junto com o professor Gustavo aqui ao meu lado, da Lume 8. Eu sou o professor Gustavo, sou professor de matemática, faz muitos anos que trabalho com o pessoal em cursinho, nas escolas, dou aulas específicas para o Enem e agora nós estamos aqui hoje para te ajudar a passar em medicina numa das 33 mais do Enem. E se você está aqui com a gente hoje, é justamente porque você tem esse sonho de passar em medicina numa das 33 mais do Enem. Só que você ainda não consegue se organizar para estudar com a frequência necessária. Ou ainda você estuda, mas parece que no dia seguinte já esqueceu de tudo que estudou. Você senta para resolver exercícios e parece que não consegue resolver nenhum. Ou você trava na hora de resolver os exercícios do Enem, parece que não tem motivação para estudar. E aí chega aquela ansiedade, bate aquele medo, você não consegue resolver a prova do Enem e vai perder mais um ano no cursinho. Mas hoje, nós aqui vamos te ajudar a não desistir do maior sonho da sua vida. Você não precisa mais sofrer para se preparar para a prova do Enem. E você não vai mais perder seu tempo estudando um monte de coisas que não precisa estudar. A partir de agora, você pode ficar tranquilo, porque na aula de hoje você vai aprender as 3 práticas do nosso método chamado o Plano A. Elas vão te ajudar a conquistar a sua vaga em medicina numa das 33 mais do Enem. E nós te entendemos, porque conhecemos de perto muitos alunos que estão na mesma luta que você. Veja só o que aconteceu com as nossas alunas Maria Eduarda, Ana Rita e Michele, que aprenderam e passaram a aplicar essas 3 práticas do nosso método, que vamos te ensinar hoje. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu me chamo Maria Eduarda, eu passei em medicina com a ajuda do método Plano A e eu entrei através da minha nota do Enem. Meu nome é Ana Rita, eu sou estudante de medicina, né? E eu passei em medicina, né, com a ajuda do método Plano A. Eu sou a Michele, atualmente eu faço medicina e o método Plano A que me ajudou muito, assim, para eu conseguir ingressar na faculdade. Sempre que alguém me pergunta, eu falo que eu não sabia estudar exato. Olha, eu sempre tive muita dificuldade com exatas. Eu não conseguia achar um jeito de estudar sozinha. Eu sempre tive muita dificuldade em exatas, né? Sempre foi, assim, um desafio para mim. Nunca foi uma matéria que, nossa, eu amava, né? Mas eu sempre entendi a importância das exatas para conseguir passar em qualquer vestibular, que a gente sabe que é muito importante, né? Por exemplo, no Enem é metade da prova. Porque eu sabia o quão importante era exatas pro curso que eu queria, né? Como a minha nota de exatas tinha que ser alta para eu conseguir alcançar o meu objetivo. Então, com o método Plano A gente fazia alguns simulados de pressão. E daí eu consegui começar a fazer esses exercícios nas aulas com o professor e também depois sozinha. Eu senti que em casa eu consegui evoluir muito, assim, pegar os exercícios da apostila e fazer. Então, ó, eu falo assim que, né, o método Plano A foi assim, mudou muito a minha vida, né, minha trajetória como estudante e a minha perspectiva, né, na área de exatas também. Depois que você vê que tá fluindo, que você tá conseguindo entender, que você tá conseguindo resolver o exercício, nossa senhora, é maravilhoso. Aí que te dá mais vontade ainda de continuar estudando para você chegar lá e falar, não, eu vou chegar nessa prova, eu vou conseguir fazer. Essa autonomia, né, de você conseguir fazer os exercícios sozinha, me ajudou muito na faculdade, ter autonomia de eu ir lá, pegar o livro, pegar as coisas, eu ir lá fazer, não ficar dependendo de ninguém. Então, acho que isso ajuda muito até depois, não é só para o vestibular. Para a vida também. Viu só? Com essas 3 práticas que nós vamos te ensinar, o caminho para sua aprovação em medicina ficará muito mais fácil e bem mais rápido. Mas aí você pode perguntar, de onde vocês tiraram essas 3 práticas? Bom, o ano era 2019 e eu e o professor Gustavo buscávamos novas formas de ajudar nossos alunos, porque estávamos exaustos de ouvir: eu não sou de exatas, física não entra na minha cabeça. Matemática não é de Deus. Eu entendo o professor resolvendo exercício, mas quando vou resolver sozinho, não consigo. Foi aí que fundamos a Lume 8, com o objetivo bastante claro de ajudar nossos alunos a vencerem o monstro de exatas que perseguia eles. Começamos com aulas particulares, preparatórias para o Enem e diversos vestibulares. Sempre fizemos também revisões específicas para o Enem. Olha a gente aqui numa das revisões com nossos alunos de escolas públicas, nossos alunos também
em eventos de escolas privadas. Foi então que num belo dia, numa aula de cursinho, eu decidi fazer algumas perguntas para os meus alunos ali, questionar eles sobre sua preparação para o vestibular, as estratégias que eles estavam montando para encarar a prova e alguns outros detalhes importantes como esses. Para minha surpresa, simplesmente não obtive resposta. Ninguém conhecia a prova que ia fazer, não tinha estratégia, muito menos planejamento de nada. Numa conversa posterior com o professor Gustavo, acabamos descobrindo a causa das altas taxas de reprovação nos cursinhos pré-vestibulares. Parecia que esses alunos estavam fazendo tudo o que podiam para não passar em medicina. Será que você não está agindo como eles? Será que você já não faz parte dessa estatística? Vamos fazer um teste. Responde aí para mim. Qual é a faculdade que você sonha estudar medicina? Qual foi a nota de corte de medicina pelo SISU para essa faculdade nos últimos 3 anos? Qual é o seu horário diário de estudo? Quais assuntos você deveria ter estudado essa semana? Quantos exercícios você planejou resolver essa semana? Quantos você de fato conseguiu resolver? Qual é o peso das áreas de conhecimento que a universidade dos seus sonhos considera para o curso de medicina pelo Enem? Ou seja, qual é o peso de matemática, natureza e afins para essa universidade? Quais são os assuntos de matemática, por exemplo, que você tem que estudar para o Enem? E os assuntos que você não precisa estudar, você sabe? Quais técnicas de estudo realmente funcionam segundo a ciência? Você está estudando fazendo resumos das aulas? Cara, você sabia que isso não vai te ajudar a passar em medicina? Qual é a sua estratégia para resolver a prova do Enem? Ou você não tem nenhuma? Lá no dia, é só chegar e seja o que Deus quiser. Bom, diante desse monte de perguntas, se você não conseguiu responder pelo menos 3 dessas, sim, você já faz parte da estatística dos reprovados do cursinho. Logo, a sensação de aprovação pelo Enem deve parecer muito distante dentro de você. Mas isso não vai continuar assim. Hoje, nós vamos te mostrar o que você precisa fazer para escapar dessa estatística e conquistar sua vaga em medicina pelo Enem. Afinal, não há nada mais recompensador para nós do que ver a alegria de nossos alunos ao realizarem o sonho de suas vidas. Não há nada mais emocionante do que ouvir de nossos alunos a diferença que fizemos em suas vidas e como os ajudamos a alcançar sua aprovação. Ainda mais quando percebemos o brilho nos olhos, aquela paixão pela profissão que muitos alunos têm, que nos faz ter certeza de que todos serão excelentes médicos. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso objetivo, ajudar a cuidar da saúde das pessoas através de você, vencendo os maiores obstáculos do Enem junto com você, para que você faça a diferença na vida do próximo lá na frente. Então, diante de tudo isso, nos debruçamos sobre esse problema enorme de reprovações que identificamos e procuramos descobrir uma solução que fosse sólida e definitiva. Afinal, nossos alunos precisam saber responder com firmeza a todas aquelas perguntas que acabei de fazer para você. Começamos direcionando toda a nossa experiência acadêmica para estudar o Enem. Resolvemos todas as provas, todas as questões de todos os anos. Queremos entender completamente todos os detalhes dos exercícios da mais poderosa máquina de reprovação do Enem, as provas de matemática e ciências da natureza. Dominamos não só os assuntos que são cobrados, mas também como eles são cobrados. Buscamos, enfim, não só saber quais exercícios geralmente aparecem, mas também como esses exercícios aparecem. Quais são os caminhos corretos para resolvê-los? E, claro, no menor tempo possível. Nesse momento, então, tínhamos definido o nosso plano A, que era dominar completamente a prova do Enem. Não qualquer prova, nada de coisas genéricas para vestibulares genéricos, mas sim foco total no Enem. Elencamos então todos os detalhes dessa prova, um a um, e partimos para a segunda etapa, que foi conhecer a fundo as técnicas de estudo que realmente funcionam, segundo as pesquisas mais recentes da neurociência. Começamos o desenvolvimento dessa etapa fazendo cursos, analisando artigos científicos e estudando toda a literatura dos autores mais relevantes sobre o assunto, como é o caso dos brasileiros Cláudio de Moura Castro, Bruno Fleury, André Redlund e Andrei Maier, além dos estrangeiros como Peter C. Brown, Emílio Mirey Lopes, Cal Newport, Kevin Horsley, Sachin Panda e Barbara Oakley. Conhecemos a fundo como o nosso cérebro funciona e como isso influencia diretamente os estudos através das pesquisas do ganhador do Prêmio Nobel de Economia, Daniel Kahneman, e aprendemos técnicas incríveis de estudo do assim considerado por muitos
maior professor que já existiu. O ganhador do Prêmio Nobel de Física, o professor Richard Feynman. Dessa forma, podemos construir uma base sólida a respeito da neurociência do aprendizado, que nos permitiu, então, aplicar as técnicas de estudo mais eficazes que existem em nossos alunos aqui da Lume 8. Foi aí que percebemos que, para passar em medicina pelo Enem, não basta só sentar e estudar. É claro que isso também é importante, mas existem outros fatores igualmente relevantes que precisam ser considerados. Assim, relacionamos todo o conhecimento que adquirimos sobre o Enem com as técnicas científicas de aprendizado mais eficazes do mundo na atualidade e começamos a aplicar em nossos alunos, ensinando eles a construir o seu plano de aprovação, que carinhosamente chamamos de Plano A. Mostrando como é a prova do Enem em seus mínimos detalhes, apresentando as técnicas de estudo que realmente produzem resultados e expondo-os às situações que verdadeiramente os deixava prontos para o grande dia da prova. Para nossa grande alegria, nossos alunos começaram a apresentar resultados muito satisfatórios, como você já viu naquele vídeo anterior. E até hoje eles dizem que o que ensinamos a eles os ajudou além do Enem, se tornaram ensinamentos que eles levam para a vida deles. Por isso, a partir de agora você entenderá como implantar essas 3 práticas do método Plano A em sua realidade de estudos. Você com certeza vai ficar mais próximo de conquistar sua vaga em medicina pelo Enem. Então, vamos descobrir quais são essas 3 práticas que você vai aprender hoje e que vão permitir que você enfrente totalmente tranquilo, seguro e bem preparado essa guerra para conquistar a sua vaga em medicina numa das 33 mais do Enem. Então vamos lá para a primeira prática. Construa o seu plano A. Mas, professor, de onde vem essa ideia de plano A? Essa ideia de plano A vem de uma fala, de uma apresentação desse cara aqui, o Chris Gardner, que é o cara homenageado nesse filme A Procura da Felicidade, de Will Smith. Então, o que acontece, cara? O Chris Gardner, ele criou uma parada chamada Complexo dos 5 Cs. E ele diz o seguinte: primeiro, o plano B não existe. O plano B é uma porcaria. Você tem que ter um plano A. E o seu plano A, ele precisa respeitar o complexo dos 5 Cs. Ou seja, o seu plano A precisa ser claro, conciso, convincente, consistente e comprometido. Ou seja, o que isso quer dizer? Um plano claro é aquele que você vê facilmente onde é que você quer chegar. Não é cheio de coisas mirabolantes. Por exemplo, meu plano é passar em medicina na UFMG através do Enem. Esse é meu plano. Fechou. É um plano claro. Tem o curso que eu quero fazer, tem onde eu quero estudar e o meio que eu vou usar para alcançar essa aprovação, que é a prova do Enem. Da mesma forma, o seu plano precisa ser conciso, ou seja, ele tem que ser curto. Como eu já mencionei, ele não pode ter uma infinidade de etapas e tudo mais. Então, tem que ser um plano curto, beleza? Esse plano também precisa ser convincente. Você tem que olhar para ele e pensar assim, realmente é possível. Então, você vai ter que ter consistência e comprometimento para executar esse plano. Como isso aqui se chama workshop, então vamos colocar a mão na massa. Vamos construir o seu plano A. Pega aí um papel, uma caneta. Eu espero você. Vou tomar um gole de água para a gente mandar bala. Então, vamos lá. Construindo o seu plano A. Cara, a gente precisa responder cada um desses pontos para justamente a gente ter um plano que respeite o complexo dos 5 Cs de Chris Gardner. Então, o primeiro ponto é: qual é o meu objetivo? Onde eu quero chegar? Então, eu quero passar em medicina na UFMG. Como eu vou chegar lá? Qual vai ser o meio que eu vou usar para chegar lá? Prova do Enem. Tá aí? Quantas horas eu vou me comprometer a estudar diariamente? Você tem que ter isso combinado. Isso aqui, você está fazendo contrato consigo mesmo. E nesse contrato, quantas horas você vai colocar aqui de que vai estar se dedicando estudando por dia? 4 horas, 5 horas, 6 horas? Coloca aqui. Qual vai ser o horário que você vai estudar? Vou estudar das 14 até as 18 horas? Coloca lá no papel. Quais dias da semana eu vou estudar?
Vou estudar de segunda a sábado. Quantos exercícios preciso fazer por dia? Sim, você tem que ter uma meta de exercícios que você vai tentar resolver por dia. 5, 10, 15, 2, 20. Coloca lá. Eu vou resolver 10 exercícios por dia. Quantos simulados Enem eu vou fazer por mês? Cara, o simulado é importantíssimo, porque o simulado vai te trazer informações sobre a prova que só fazendo ela você vai conseguir. Você vai conhecer detalhes da prova que só serão possíveis de se conhecer fazendo ela muitas vezes. Então pega provas anteriores, faz uma por semana, uma por mês no mínimo. Quantos simulados eu vou fazer por mês? Se comprometa a fazer. Vou fazer 2, a cada 15 dias eu vou fazer um simulado. Perfeito, mas onde eu vou achar simulado? Como eu acabei de dizer, cara. Pega provas anteriores. Qual vai ser o dia e o horário do simulado que eu vou fazer? Vou fazer simulado no sábado às 10 horas da manhã. Pronto, tá aí. E onde vai ser o meu local de estudo? Qual vai ser aquele local sagrado onde eu estarei me dedicando completamente a alcançar, a executar o meu plano A? Vai ser no meu quarto, por exemplo? Coloca lá, vai ser na mesa da cozinha, vai ser sei lá onde. Então você precisa responder cada um desses pontos aqui para você enxergar com clareza o seu plano de aprovação, o seu plano para passar em medicina pelo Enem. E aí você precisa se comprometer com consistência a executar esse plano. É claro que com o passar do tempo você pode ajustar, aumentar o número de exercícios, aumentar a quantidade de horas, diminuir alguma coisa, pôr um dia mais, um dia menos e tudo mais. Mas você tem que ter um plano. O ideal é que você pegue essa ficha aqui, imprima ela, coloque em frente à sua mesa de estudos para que você enxergue o contrato que você assumiu consigo mesmo todos os dias. Eu sei onde eu quero chegar e o que eu preciso fazer para chegar lá. E aí você vê tudo isso daqui e você fala, não, a partir de agora eu vou me tornar um super-herói dos estudos, eu vou fazer 1000 exercícios. Não, eu vou colocar aqui, professor, quantos exercícios eu vou fazer por dia? 2000. Eu vou estudar 16 horas por dia. Eu vou estudar todos os dias da semana. Cara, a gente sabe que isso não vai funcionar. Então, se você não tem rotina de estudos, se você não está acostumado a estudar, a nossa sugestão para você é que você siga a mentalidade Mamba de Kobe Bryant. E usando essa mentalidade, a gente consegue construir, e o principal, evoluir a nossa rotina de estudos diariamente. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é você praticar todos os dias um pouco e, de preferência, ir aumentando essa prática gradativamente. Ou seja, você foi lá e fechou o contrato consigo mesmo, organizou o seu plano, onde você quer chegar e como você vai chegar. Agora, a gente precisa construir a sua rotina de estudos para que você, de fato, execute esse plano. Então, você vai começar estudando um pouco por dia. Se você já não tem uma rotina, o ideal é que você comece a estudar um pouco por dia. Então, todo dia eu vou começar estudando um pouquinho. Que seja meia hora, que seja 20 minutos, eu vou sentar e vou estudar. Daqui uma semana, eu aumento para 40 minutos, para 1 hora, para 1h10, para 1h30, para 2 horas, para 3 horas, para 4 horas. Então, a ideia é você começar a construir essa rotina e executando ela gradativamente. E é claro que isso tudo só vai acontecer se você tiver consistência e comprometimento. Então, todo dia sente lá, comece estudando 15 minutos e fazendo 2 exercícios. Na semana que vem, meia hora, 5 exercícios. E por aí vai, tá bom? Um ponto muito importante também na mentalidade Mamba de Kobe Bryant é que ele buscava aprender com os erros, mas também com os acertos. Você precisa entender o que é que você está fazendo de errado e que está te impedindo de acertar mais exercícios de um assunto específico. Você também precisa entender o que é que você está fazendo de certo e que está produzindo uma facilidade para você. Se você fez um simulado, se você pegou uma prova anterior do Enem e resolveu com um reloginho bonitinho, quais exercícios você não conseguiu resolver? E por que não conseguiu resolver? Aqueles que você conseguiu, qual foi o raciocínio que você realizou para resolver? Então, conhecer os erros e acertos é igualmente importante para você ir reajustando o seu plano diariamente, beleza? Então, aplicar
a mentalidade Mamba com certeza vai te ajudar a começar a construir sua rotina de estudos para que você, de fato, realize, execute o seu plano A, alcance a sua aprovação em medicina pelo Enem. Então, essa é a primeira prática. Construa o seu plano A e comece a executar o seu plano A. Não fique estudando de qualquer jeito, sem planejamento, de forma maluca, porque isso não produz resultados. Ou pode produzir, mas vai levar 4, 5 anos para acontecer. Então vai lá, pega o papel, escreva qual é o seu plano A e comece já amanhã a executar, de preferência seguindo a mentalidade Mamba de Kobe Bryant. Beleza? Vamos então para a segunda prática. Vamos então para a prática número 2, mergulhe fundo no Enem. Bom, como o professor Felipe falou, conhecer a fundo o Enem é indispensável, mas o que você faz para realmente dominar o Enem? Bom, vou fazer algumas perguntas e me responda com sinceridade. Você sabe o que é mais importante no Enem? Você sabe quais são os conteúdos mais cobrados no Enem? E os padrões dos exercícios, você conhece? Então, bom, é o seguinte, para a gente mergulhar fundo no Enem, eu vou mostrar para você o que é mais importante. E para isso nós vamos usar o exemplo aqui de 2 estudantes que estão tentando uma vaga em medicina na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde nós tivemos no Sistema de Ampla Concorrência em 2023 uma nota de corte de 828,24, aproximadamente isso daí, tá? Mas olha só as notas que os nossos amigos Alberto e Felipe tiraram nas disciplinas, ou melhor dizendo, nas áreas que o Enem cobra. Então, quando a gente olha ali, né, à primeira vista, o Alberto aparentemente foi muito melhor do que o Felipe. De fato, se a gente calcular aqui a média aritmética simples do Alberto e do Felipe, olha o que vai acontecer. O Alberto ele vai ficar com uma média de 806 e o Felipe ele vai ter uma média de 798. Isso se calcularmos a média aritmética simples, ou seja, se a gente somar as notas e dividir por 5, porque são 5 áreas do conhecimento, tá ok? Bom, beleza. Com essa nota, nenhum dos dois teria passado. O problema é que as notas no Enem, elas não são calculadas com a média aritmética simples, e sim com a média aritmética ponderada, que inclusive sempre acontece um exercício desse na prova do Enem, tá? Fique esperto. Vou mostrar para você como que é. Vamos calcular aqui como que ficaria a nota, primeiro, do Alberto, que foi bem, né, em algumas áreas, se destacou bastante aí, né, perto do Felipe, ó. E para a gente calcular, quando a gente fala de média aritmética ponderada, a gente tem os pesos. O peso ele indica uma repetição para aquela nota que você está calculando. Por isso que para calcular nós vamos fazer primeiro assim, ó. Nós vamos pegar o peso e multiplicar pela nota. Pegar o peso, multiplicar pela nota e somar todos esses valores. Então nós vamos ter aqui para o Alberto, vamos ter 2 vezes 800. Então vamos calcular a média dele agora. Média ponderada vai ser igual a 2 vezes 800, olha lá, o peso vezes a nota, mais 2 vezes 730, mais 1 vez o 900, mais 4 vezes 700 e mais 4 vezes 900. E aí, depois de fazer isso, nós vamos ter que dividir pela somatória dos pesos, porque, como eu disse, os pesos indicam para a gente uma repetição das notas. Então, é como se ele tivesse, tipo, 2 notas de 800, 2 de 730, enfim. No total aí, é como se a gente estivesse calculando 13 notas. E fazendo aquela continha lá em cima, vai dar 10.360 dividido por 13. Fazendo a conta, 796,92 aproximadamente. Ou seja, o Alberto ficou fora, né? Ele não alcançou a nota de corte. Então, coitado, ficou fora. Vamos ver o que acontece com o Felipe agora. Bom, Felipe, ele tirou 750 em linguagens, códigos e sua tecnologia, como o peso era 2, então vamos calcular a média lá para o Felipe. Então, ficou 2 vezes 750, mais 2 vezes 810, e assim vai, ó. 1 vez 690, mais 4 vezes 860, mais 4 vezes
880. E também vamos dividir pela somatória dos pesos. Como os dois estão falando da mesma faculdade, os pesos são iguais, ó. Então, nós vamos ter aqui, fazendo a conta, 10.770 dividido por 13, que vai dar um total de 828,46. Olha lá o que aconteceu. O Felipe passou em medicina. Olha lá, ó, ele atingiu a nota de corte, né, do SISU para o sistema de ampla concorrência. Cara, para você se preparar para o Enem, você tem que saber quais são as notas de corte da faculdade que você deseja, né, que você quer passar, qual federal que você vai usar a sua nota do Enem. Bom, você precisa também perceber o seguinte: por que será que o Felipe passou e o Alberto não? O Felipe passou porque ele foi muito bem em ciências da natureza e matemática. Olha só como isso fez a diferença. Porque olha os pesos para essas disciplinas: matemática, peso 2, e ciências da natureza, peso 4. Então, isso fez com que a nota do Felipe, ao se dedicar mais para matemática e ciências da natureza, estudar o que realmente cai no Enem, se preparar especificamente para essa prova, dando a importância que se deve à matemática e ciências da natureza, fez total diferença para esse cara. Ele precisa disso. O mais importante no Enem é matemática e ciências da natureza, principalmente nas 33 mais desejadas faculdades do Enem. Olha, por exemplo, essa daqui, ó, quando a gente fala da USP, que teve uma nota de corte para o sistema de ampla concorrência de 833,81. Cara, olha os pesos de matemática, mesmo adotando um sistema diferente do que vem o convencional, que é o SISU, né? A USP, a Universidade de Medicina aí de São Paulo, cara, peso 3 para matemática e 4 para ciência da natureza. Olha a importância que é você dar o devido valor, devido respeito à matemática e ciência da natureza, né? Bom, essas duas merecem o carimbo de 33+, medicina 33+ no Enem. E só para você ficar por dentro, as 33+ no Enem são as 33 universidades que mais valorizam matemática e ciência da natureza. Nós temos aí um ranking que, como essa, a USP, cara, se a gente pegar aqui 4, aqui vai dar 7, dá, vamos dizer, mais de 60%, um pouquinho mais de 60% de toda a prova. Olha, matemática e ciência da natureza. Bom, mas é claro que isso daqui é um dos aspectos que você precisa para conhecer a fundo o Enem. Um outro aspecto é você saber o que realmente o Enem cobra. O que é mais cobrado nas matérias? Por exemplo, aqui nós vamos falar de matemática, né? E quando você olha para esse gráfico, olha só, você tem certinho quais são os conteúdos mais cobrados. Isso aqui indica para você uma baita de uma organização. Por quê? Você vai ser direcionado ao que você realmente precisa estudar. Você não vai ficar estudando coisas aleatórias, né? Coisas genéricas, estudando coisas que não aparecem na prova do Enem. Não, isso aqui permite você se orientar, né? Você pode olhar tanto as fórmulas de porcentagem, como também o número de questões, para você ter uma ideia da recorrência, né? Qual é a taxa que esses exercícios são cobrados. Então, por exemplo, como nós estamos falando aí de 2009 a 2022, cara, é lógico que dá para ter uma noção muito grande que, vamos pegar aqui mais ou menos do conteúdo de médias para cima, né? Esses caras aqui você tem que estar dominando, né? Você sempre vai fazer aí vários exercícios desses conteúdos, tá vendo? Então, é importantíssimo você saber o que é mais cobrado no Enem. Olha esses dois gráficos, olha aqui, ó, dá uma olhadinha rápida neles. A princípio, quando você bate o olho, dá uma sensação que eles são os mesmos, aí você olha, num segundo momento você vê uma pequena diferença, né? Aí quando você vê no título, aí você vê o que é mais cobrado de 2009 até 2022 e somente de 2021 e 2022, o que foi cobrado. Cara, as quantidades ou os percentuais de conteúdos que foram cobrados são muito próximos. Isso aqui vale ouro, porque a gente começa a perceber um padrão de assuntos que são cobrados. E quando você vai organizar seus estudos, você já vai direto neles, na verdade. Olha lá, ó. Então você vai estudar números complexos que nunca apareceu na prova? Não, você vai
em ordem, inclusive, você vai pegar grandezas proporcionais, eu vou dar uma importância maior para ela, né? Pegar todos os detalhes que o Enem cobra, bom? Então, esse outro aspecto para você conhecer a fundo no Enem, essa nossa segunda prática, é conhecer os assuntos que mais são cobrados na prova do Enem, tá ok? Bom, isso permite a gente ter um padrão. Só que não é só conhecer quais são os conteúdos. Você também tem condições e precisa analisar para você criar estratégia dentro desses grandes conteúdos, né? Qual é o item mais cobrado? Vamos pegar aqui o exemplo de geometria plana. Olha só, em geometria plana, observa-se que tem, olha, cai um exercício ali de pontos notáveis no triângulo, que é baricentro, incentro, circuncentro, enfim. Mas quando você fala de área de figura plana, cara, é o que domina essa prova, não é verdade? Então eu vou ter que gastar uma energia maior para o cálculo de área. E aí, por que eu falo isso? Porque a gente precisa identificar. Porque a gente começa a pegar os exercícios de cálculo de área e criar uma estratégia para resolver esses exercícios. Porque o Enem adora colocar um padrão nessas provas. E eu vou resolver um exercício com você aqui, que ó, eu acho que você vai ficar de cara. Quer ver? Segue comigo aqui, ó. Se liga no padrão do exercício do Enem. Ele fala assim, ó. Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro d igual a 40 centímetros que tangencia os lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa, H, é igual a 60 centímetros, conforme ilustrado a figura. Use o π igual a 3,14, né, uma aproximação. Então, ele deu lá, né, ele falou que o D é igual a 40, deixa eu marcar aqui, e o H é igual a 60. E ele pergunta para nós qual é a soma das medidas das áreas em centímetros dessas 10 placas. Então, o que é dominar o padrão ou se ligar no padrão dos exercícios? Olha primeiro para as alternativas. Agora, olha como que eu vou fazer esse exercício. Eu não vou nem dividir em semicírculo, em nada. Eu só vou fazer uma análise um pouquinho mais básica. Imaginemos isso, um retângulo, a placa toda, tá? Esse retângulo medindo 60 por 40. Se essa placa fosse inteira, se fosse fechada, né, eu já sei que essa parte que eu estou destacando está faltando ali, né? Mas se ela fosse inteira, a área do retângulo é mais fácil de calcular. Então, a área desse retângulo seria igual a 40 por 60, que isso vai dar para nós, então, 2.400 centímetros quadrados. Cara, como são 10 placas, nós vamos ter, então, 24.000 centímetros quadrados, ok? Olha nas alternativas. Se ela fosse fechadinha, ia dar 24.000. Cara, não pode ser 66, não pode ser 41, não pode ser 28, não é verdade? Já está fora. Passou, se fosse fechado era 24. Olha que lindo isso, já eliminou 3 alternativas. E aí você pode perceber o seguinte, cara, se você dividir isso aqui em 3 partes, nós teríamos 20 vezes 40, certo? Porque eu dividi em 3 partes. Que 20 vezes 40, nós vamos ter 800. Agora, como é 10, vai dar 8.000. Vamos pegar uma parte dessa valeria 8.000, né? Uma parte inteira dessa. Olha só, então nós teríamos aqui 8 mais 8, 16. Olha lá, a letra A, 16. Ah, não pode ser, né? Porque eu não estou tirando tudo isso, eu estou tirando só um pouquinho. Olha que ideia bem simples, eu consigo acertar o exercício. Olha lá, ó, tá na mão, alternativa B, de um jeito bem prático, bem fácil de se calcular, tá bom? Então, é uma essência que a gente tem para resolver esses exercícios, um padrãozinho que quando você percebe, cara, você consegue resolver em 1 minuto, ou menos até. Imagina, tem uma galera lá que deve ficar 10 minutos resolvendo esse exercício, e você olhar e conseguir resolver em questão de segundos. Isso é maravilhoso, não é verdade? E essa é a segunda prática do nosso workshop.
conheça bem o Enem. Ó, mergulha fundo no Enem, tá? Por quê? Sabendo o que realmente importa, você vai perceber que matemática e ciência da natureza farão a diferença para você passar em medicina pelo Enem. Você precisa conhecer também quais são os conteúdos mais cobrados, tá? Para a gente criar estratégia, né? E finalmente você tem que identificar os padrões dos exercícios que mais são cobrados. E aí, com certeza, você vai passar em medicina pelo Enem. E agora, o professor Felipe vai te mostrar qual é a terceira prática que nós prometemos te ensinar nessa aula especial de hoje. A terceira prática, então, é desenvolver um cérebro super poderoso. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender vem dos estudos, principalmente do Dr. Emílio Mirey Lopes, que trata do funcionamento do nosso cérebro. Como é que o nosso cérebro aprende? O que precisa acontecer para o nosso cérebro aprender? E cara, se você quer passar em medicina, numa das 33 mais do Enem, sim, conhecer o funcionamento do teu cérebro é importantíssimo, vai te dar vantagem, vai fazer você ganhar ali 10, 20, 30% de rendimento na hora dos estudos. Então, nós vamos agora conhecer como é que o nosso cérebro aprende, as etapas que precisam acontecer para que ele aprenda. Então, a primeira etapa é a chamada codificação. Na codificação, teu cérebro está formando novas conexões entre os neurônios, conexões frágeis. E quando que ocorre a codificação? Ela ocorre quando você está estudando passivamente. Ou seja, você chegou na sala de aula, você abriu uma aula no computador e você começou a estudar. Você começou a assistir aquela aula. Você começou a assistir a resolução de um exercício. Ali você está codificando. Teu cérebro está entendendo aquelas informações todas e jogando para dentro. Só, para a gente conseguir salvar essas informações, a gente precisa passar por outras etapas. E a segunda delas é a chamada de consolidação. Consolidação é dormir. Sim, você precisa dormir para que o teu cérebro absorva, salve, crie conexões mais poderosas a respeito de todo aquele conteúdo que você estudou. Então quer dizer que se eu assistir uma aula, assistir a resolução de um exercício em vídeo e depois tirar um cochilo, pronto, aprendi? Não. Você realizou só 2 etapas. E aí vem a terceira etapa. A terceira etapa é chamada de evocação. É aqui que você vai realizar um esforço cognitivo para se lembrar de todas as informações que você viu quando estava estudando de forma totalmente passiva. Então, na evocação é quando você vai pôr a mão na massa para se lembrar das informações que você estudou anteriormente, seja para resolver exercícios, seja para produzir um resumo, um mapa mental. Então, aqui na evocação é quando o estudo fica mais ativo, quando envolve esforço cognitivo. Depois que você colocou a mão na massa na evocação, tentou se lembrar das informações da forma de resolver exercícios, tudo mais, para resolver novos exercícios, vem a reconsolidação. E veja só, é dormir de novo. E aí, o ideal é que você fique em um loop aqui entre evocação e reconsolidação. Evocação e reconsolidação a respeito de um assunto específico. Isso faz com que aquela memória, aquele conhecimento, aquele aprendizado fique poderoso no teu cérebro. E você viu, você notou que 50% de aprender é dormir? Você notou que das 4 etapas de aprendizado pelas quais o nosso cérebro passa, 2 delas são dormir? Você viu a importância que tem o sono no seu aprendizado? Quão importante o sono é para você alcançar a sua aprovação em medicina? Então, olha lá, se você dorme mal, dorme tudo errado, bom, você precisa corrigir isso aí, mas eu vou te mostrar algumas ideias do que pode ser feito, beleza? Mas aproveitando esse momento que a gente está falando dessas etapas aqui, eu gostaria de te mostrar um exemplo de como produzir esforço cognitivo quando você está estudando para que a sua evocação seja bastante sólida. Eu mencionei lá atrás que se você está estudando por resumos, bom, isso não vai te ajudar a passar em medicina. Aí você fala, mas todo mundo fala para fazer resumo, você lê na internet, pessoas estão falando e tudo mais. Exatamente, mas tem o jeito certo de fazer. O jeito certo de fazer que vai te trazer resultados respeitando as etapas do aprendizado. E qual é o jeito certo? O jeito certo é: você vai lá,
faz o estudo passivo aqui na etapa de codificação, assiste uma aula, entende um assunto qualquer e tudo mais, tira aquele cochilinho para rolar a consolidação, e aí, na etapa de evocação, o resumo que você vai fazer não pode ser assim. Pega a apostila ou a aula, assiste de novo, ou então pega as coisas que você grifou quando estava lendo o livro ou a apostila e anota ao lado, no papel ao lado. Isso não é fazer resumo. Isso não vai causar evocação nenhuma. Esforço cognitivo perto de zero. Poxa, professor, então qual é o jeito certo? Bom, o jeito certo é você foi lá, estudou, fez a codificação, deu aquela cochilada, passou pela etapa de consolidação e aí depois à tarde, num outro horário, você vai fazer a evocação, você vai construir o seu resumo, forçando o teu cérebro a se lembrar das coisas que você viu anteriormente. Isso é esforço cognitivo. É aí que acontece aprendizado. É aí que a evocação é bem feita. Então, pega o papel e tenta se lembrar de tudo aquilo que você estudou e anota, faz um resumo do que está na tua cabeça. Cara, isso tem um poder incrível no seu momento de estudar. A mesma coisa você faz com o mapa mental. Pelo amor de Deus, cara, se você quer passar em medicina pelo Enem, pare de pegar mapa mental pronto da internet. Estuda a teoria. Estudou? Dá aquela cochilada se possível, ou no mínimo, faça algo relaxante por um pequeno período de tempo. E depois, construa o mapa mental com as informações que você se lembrar. Mas, professor, e se eu fizer alguma besteira, se eu fizer um erro, se eu escrever algo errado no meu resumo, se eu fizer algo errado com o mapa mental? Depois que você montou o resumo, depois que você construiu o seu mapa mental, aí sim você pode corrigir, você pode ir lá verificar no conteúdo se realmente o que eu lembrei tá lá. É assim que funciona, é assim que estuda fazendo resumo, é assim que estuda usando o mapa mental, não é copiando o mapa mental da internet, não é fazendo resumo, copiando no caderno que você está lendo na apostila de forma resumida, como o nome sugere. Isso não é estudar, isso não vai construir memória sólida, isso não vai fazer você aprender de fato para no dia da prova você conseguir resolver a questão, você conseguir mandar bem e realizar teu próprio sonho, que é passar em medicina. Então, se esforce mentalmente para lembrar das coisas. Viu o professor resolvendo um exercício? Depois tenta se lembrar como é que ele resolveu, resolve o mesmo exercício. Vai para exercícios parecidos e tenta resolver se lembrando. Na marra, cara, é assim que faz, beleza? Mas é claro que não é só isso, né? Aqui você entendeu como é que o teu cérebro aprende, mas tem outros fatores que eu quero apresentar aqui para você dentro aqui da nossa prática de construindo um cérebro superpoderoso, que são os seguintes, ó. Construa uma rotina. Lembra que a gente falou na primeira prática que quando você define o seu plano A, você começa a enxergar a possibilidade de construção de uma rotina, né? Aplica ali a mentalidade Mamba para ir melhorando essa rotina dia após dia. Pois é, mas a rotina ideal ela precisa de estrutura. Uma rotina boa, ela respeita o funcionamento do nosso corpo. E dentro da neurociência tem uma área que estuda muito como que o nosso corpo se comporta quando a gente faz as coisas no mesmo horário. Essa pesquisa ela começou com esse cara aqui, ó, deixa eu mostrar ele para você. Eu citei ele já, o nosso amigo Satchin Panda. Esse cara aqui, ó, ele percebeu, ele fez uma pesquisa, aí ele demonstrou que pessoas que comiam sempre no mesmo horário acabavam perdendo peso em relação a pessoas que comiam em horários aleatórios. E eles comiam comidas ruins no geral, mas eles comiam sempre no mesmo horário. Então esses caras acabavam tendo resultados melhores do que os outros. Por quê? Porque o nosso corpo se prepara para aquele momento. Ele vai lá, se lembra que, poxa, tô chegando aqui na hora de almoçar. Então o nosso corpo vai lá e já se prepara quimicamente para aquele momento. Eu vou dormir todo dia no mesmo horário, o nosso corpo vai lá e se prepara quimicamente para aquele momento. Eu vou estudar todo dia no mesmo horário, eu vou fazer exercício físico todo dia no mesmo horário, o nosso corpo vai lá e se prepara quimicamente para aquele momento. Então, esses aspectos finais aqui que eu quero comentar contigo vão trazer benefícios para os seus estudos também. Cara, estudar não é só bunda na cadeira. Tira isso da tua cabeça. É também, mas tem uma série de fatores que você precisa adotar. Ainda mais você que é um estudante de alto rendimento que quer passar em medicina
que é só o curso mais concorrido. Todos esses pontos, eles precisam ser levados em consideração. Exemplo, como eu já disse então, estudar no mesmo horário, se alimentar no mesmo horário, dormir no mesmo horário, fazer exercício no mesmo horário. Quando você acordar de manhã, se expor ao sol, caso você tenha dificuldade de acordar cedo ou de ir dormir mais cedo. Então, todos esses aspectos aqui, ó, eles trazem grandes benefícios, porque quando chegar a hora de você estudar, o teu corpo já vai estar preparado, porque aquilo acontece todo dia. É rotina. Um outro aspecto que a gente também pode levar em consideração e que vai melhorar nosso rendimento nos estudos é o efeito priming descoberto por Daniel Kahneman, o ganhador do prêmio Nobel que eu acabei de mencionar. Daniel Kahneman fez o seguinte experimento. Ele pegou 2 grupos de pessoas, colocou um escutando músicas felizes, acordes alegres, e o outro grupo escutando músicas tristes, acordes deprimentes, sabe? Aquelas músicas que deixam a gente para baixo. E depois ele pediu para esses grupos, para essas pessoas atravessarem um corredor. E ele notou que aquela galera que tinha escutado só músicas alegres, músicas contentes, atravessou o corredor mais rápido do que aquela galera que escutou aquele caminhão de música triste. Então, olha lá, percebe como o nosso rendimento pode ser melhor se o nosso local de estudo for sempre o mesmo e esse local de estudo for inspirador? Como que você vai querer sentar para estudar naquela mesa que você vive chorando as pitangas ou brigando com as pessoas? Então, o seu local de estudo é sagrado. É um local que tem que te inspirar, te motivar. Quer um exemplo do que você pode fazer? Pega, tira uma foto sua, escrito MED, a faculdade que você quer no braço, tira aquilo ali, revela essa foto, imprime ela e coloca em frente à tua mesa de estudos para você olhar para ela e sentir todo dia toda aquela emoção que você vai ter dentro de si quando isso de fato acontecer. Cara, você está transformando o seu local de estudo em um local de sucesso, em um local de vitória. Então você vai sentar ali para quê? Para atravessar o corredor mais rápido. Entende a diferença? Entende o que eu estou falando? Isso aqui é comprovado cientificamente. Então o seu local de estudo tem que ser sagrado. Um terceiro ponto são os modos cerebrais que a gente precisa entender e respeitar. Nada de ficar 4 horas estudando direto. Mas, professor, eu anotei no meu planejamento, lá na primeira prática, que eu vou estudar por 4 horas. Sim, mas não são 4 horas seguidas, porque o nosso cérebro ele tem 2 modos. Um modo focado e um modo difuso. No modo focado é quando você está lá, queimando os neurônios, estudando, tentando lembrar aquilo tudo que você viu lá na codificação para você poder resumir e tua evocação ser sólida. É quando você está tentando fazer exercícios e tudo mais. Mas, cara, teu cérebro aguenta esse modo focado de forma satisfatória por 30, 40 minutos no máximo. Então, passou 30, passou 40 minutos, você precisa ir para o modo difuso. Você precisa relaxar um pouco. É esse momento que você vai sentar de lado, vai pegar teu celular, vai olhar um pouquinho as redes sociais ali, vai talvez olhar um vídeo na internet, vai passear com o teu cachorro, conversar com alguém, brincar um pouquinho para dar aquela relaxada. É comum a gente fazer isso e às vezes encontrar a solução para um exercício que a gente não está conseguindo nesse momento que o cérebro relaxou. Então, organize o seu momento de estudar dessa forma. 30 minutos estudando, 5, no máximo 10, com o cérebro mais relaxado. Só toma cuidado para esses 5, 10 de cérebro relaxado não virarem os 30, 40 minutos e os estudos ficarem de lado. Então toma cuidado com isso. Por último, aplique a técnica de Richard Feynman, a técnica Feynman. Ensine alguém. Para que serve essa técnica? Essa técnica ela vai simplesmente te ajudar a perceber o quanto que você domina um assunto. Pega um leigo que não entende nada de nada daquilo que você está estudando, e aqui serve para todas as matérias. Tudo isso que a gente está falando para você serve para tudo, não é só para exatas, não é só para matemática e ciência da natureza. Então, pega lá um assunto que você está estudando, sei lá, de história, e ensina aquele assunto para um leigo, uma pessoa que não entende nada daquilo ali. Se você conseguir explicar para aquela pessoa aquele assunto de forma clara e simples, isso vai te mostrar que você já está dominando aquilo ali. Mas, caso contrário, você esteja simplesmente dando voltas, não conseguindo chegar a lugar nenhum com a sua explicação, bom, você descobriu que aquele assunto ainda é um pouco temeroso, você não está dominando muito ele. Então você pode voltar para ele e estudar. Estudar como? Respeitando as etapas que eu mencionei aqui para você, beleza? Então, essa é a terceira prática.
construa um cérebro super poderoso, respeitando o formato de aprendizado do teu cérebro e ajudando o teu cérebro e o teu corpo com esses detalhes que eu expus aqui para você. Beleza? Então, vamos recapitular as 3 práticas que vão ajudar você a conquistar sua vaga em medicina numa das 33 mais do Enem. A primeira prática é construir o seu plano A. Você precisa definir o seu alvo e construir um plano para alcançar o seu sonho. E nós te ensinamos como você deve fazer um planejamento eficaz para sua jornada até a aprovação em medicina. Segunda prática, mergulhe fundo no Enem. Nós te ensinamos também o que você precisa saber do Enem, suas características mais importantes, os assuntos que realmente são cobrados, os pesos de cada matéria e as notas de corte. Agora você sabe que precisa muito mais do que apenas estudar um monte de conteúdos genéricos em cursinhos aí, né? Se você realmente quer realizar seu sonho de passar em medicina pelo Enem. E a terceira prática, o cérebro superpoderoso. Nós te ensinamos ainda como é que seu cérebro aprende. E você viu tudo o que você precisa fazer para que seu cérebro realmente guarde as informações de tudo aquilo que você está estudando. Então, lembre-se sempre como é que seu cérebro aprende e respeite cada etapa. Assim, seu rendimento de estudos será muito maior do que a maioria das pessoas. Se você aplicar essas 3 práticas com rigor e disciplina todos os dias pelas próximas semanas, você aumentará consideravelmente as suas chances de passar em medicina pelo Enem. Mas aí a gente te pergunta, você quer limitar as suas chances ao conteúdo deste workshop ou você quer muito mais? Antes de você responder, precisamos saber algumas coisas de você. Olha só, o quão comprometido com o seu plano A você está. Você quer realmente ser aprovado em medicina pelo Enem? Você quer realmente mudar a realidade da sua família? Você quer de verdade ajudar pessoas que tiverem um grave problema de saúde? Às vezes, pode ser até alguém que você conheça. Você quer receber das pessoas o carinho e a gratidão por terem sido curadas por você? Ou você vai ficar aí apenas sonhando com isso tudo, imaginando como seria se tudo isso acontecesse? Por isso, agora eu quero falar com você que realmente quer executar o seu plano A e passar em medicina numa das 33 mais do Enem. Queremos te apresentar o método, o Plano A, que foi 100% desenvolvido e pensado para você que quer passar em medicina especificamente pelo Enem. Mas eu quero que você preste bastante atenção, tá? Porque não é uma plataforma genérica de um cursinho online, não, viu? Não é aquele monte de aula genérica para você estudar de qualquer jeito genérico. É uma receita de bolo feita especialmente para você. E essa receita possui etapas e cada etapa deve ser executada do jeito certo, na hora certa. Assim, se você seguir o que cada uma dessas etapas propõe, com certeza você vai passar em medicina numa das 33 mais do Enem. Bom, você, como aspirante a uma vaga de medicina pelo Enem, percebeu que o que separa o joio do trigo quando se fala de medicina são as provas de matemática e ciências da natureza. O peso dessas duas juntas, como você viu lá na segunda prática, chega a 60% do Enem em algumas universidades. E como que o método vai te ajudar? A primeira coisa que você precisa entender é que o nosso método é sustentado por 3 pilares fundamentais, onde você terá a oportunidade de executar com qualidade e profundidade as 3 práticas que te ensinamos aqui nesse workshop. Os 3 pilares são o aprimoradamente, a Academia 8 e o Ninho de Mambas. A Academia 8 é o cérebro do nosso método. É aqui onde você vai conhecer o Enem e praticar o Enem. Trata-se de uma plataforma totalmente voltada para essa prova. É aqui que você vai assistir às aulas, baixar a lista de exercícios e fazer os simulados de pressão. Todos voltados para o Enem. Vamos dar uma olhadinha então na nossa plataforma. Assim que você entrar com seu login e sua senha, você vai ser redirecionado aqui para essa página onde estão os dados da sua conta. Para acessar os cursos de cada disciplina de matemática e natureza, você vem aqui em disciplinas, onde esses cursos estão separados em matemática, física, química e biologia. Por exemplo, vamos dar uma olhadinha aqui no curso de matemática. Nessa página aqui do curso, você tem os capítulos de acordo com os assuntos que realmente são cobrados nessa prova,
com os tópicos de aula. E você percebeu que em cada capítulo existe um simulado específico daquele assunto. Então nós temos um simulado só de grandezas proporcionais com 20 questões, um simulado só de trigonometria com 20 questões, de geometria plana com 20 questões, de geometria espacial com 20 questões. Um simulado para cada assunto de cada capítulo da matemática. E o mesmo vai acontecer com a física, com a biologia e com a química. Vamos acessar aqui, por exemplo, o tópico de área de triângulos da geometria plana no Enem. Quando você acessa esse tópico desse capítulo, nessa página aqui, você tem exemplos de aula que você pode baixar. Então, todos os exercícios que o professor resolveu na aula, você vai ter aqui em uma lista separada para você fazer a evocação depois, para você tentar se lembrar como é que o professor resolveu e resolver você mesmo. Além de uma lista de exercícios proposta para você treinar. Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó, na lista. Então você tem aqui uma série de exercícios para você praticar com um gabarito no final. Voltando aqui para a nossa plataforma, as aulas estão dispostas aqui. Então essas aqui são as aulas desse tópico de área de triângulos que pertence ao capítulo de geometria plana. Acessando então uma aula, você vai aqui assistindo. Deixa eu tirar o áudio aqui para a gente só observar. E o professor vai trabalhando com você os conceitos teóricos, a resolução de exercícios e tudo mais. Aqui em cima você pode marcar como concluída a aula, avançar para a próxima aula, voltar para a aula anterior e por aí vai. Como eu já mencionei, no final de cada capítulo, nós vamos ter aqui um simulado de pressão. Por que chama simulado de pressão? Porque você vai ter 1 hora para resolver 20 exercícios, ou seja, os 3 minutos por questão médio que a gente observa lá na prova do Enem. Depois que você resolver tudo isso aqui, ele te diz o número de acertos e seu desempenho nessa prova. E aqui, ó, no dashboard, além de você ter um resumo do teu avanço em cada uma das matérias, você também, clicando aqui nessa setinha, pode olhar as estatísticas de todos os simulados de pressão que você realizou, beleza? Então essa aqui é a Academia 8, por aqui você também consegue baixar as listas de exercício, fazer downloads de e-books e também, claro, acessar a nossa comunidade. Mas a gente sabe que uma das grandes preocupações que você tem é também a redação. E o nosso método vai te ajudar com isso também, beleza? Quando você fizer parte do método, você vai receber um bônus. O e-book Redação Nota 1000, o caminho para passar em medicina pelo Enem. Nesse e-book você aprenderá técnicas certas para escrever uma redação nota 1000, como é feita a correção das redações do Enem e um grande segredo da galera que alcança a nota 1000 na redação do Enem. Ó, eu não ia contar não, mas eu vou falar, tá? O segredo é ler redações nota 1000. Por isso, nesse e-book você vai ter 33 redações nota 1000 para você analisar, sendo que a maioria delas tem já os comentários oficiais do avaliador. E algumas ali vão ficar para você de exercício, beleza? Para você analisar e corrigir. Show de bola! Mas a gente sabe também que muitas vezes você pode se sentir sobrecarregado. Pensa em desistir e parece que não enxerga mais o seu plano A. Por isso, vamos disponibilizar gratuitamente para você, nosso aluno, o e-book Seja Aprovado em Medicina Assim, a mentalidade dos aprovados em medicina pelo Enem. Esse e-book conta com ferramentas de estudo, é totalmente interativo, com vídeos para assistir que complementam o desenvolvimento da história, conta também com técnicas de estudo que vão construir a confiança para você nunca mais dizer que não é de exatas. Lembre-se, você é do que você quiser, você pode aprender o que você quiser, desde que com a técnica certa. E esse e-book traz isso para você. Mas quanto que vai custar tudo isso? Bom, o fato é que o nosso método não é comparável com nenhum outro curso, porque ele é único. Não se trata de um cursinho genérico ou de uma plataforma genérica com aulas genéricas onde você estuda aleatoriamente. Aqui, na nossa região mesmo, por exemplo, a gente dá aula em cursinhos que possuem mensalidades na casa dos R$ 1.500. E tem cursinho por aí de mais de R$ 3.000 a mensalidade. Totalmente genéricos. A galera passa um ano estudando e quando chega perto da prova nem imaginam o que vai ser pedido. E muito menos tem a confiança de que alcançarão sua aprovação no Enem. Uma preparação assim, tão genérica, pode ter duas consequências muito negativas para você. A primeira é você desistir do seu sonho. Você estuda um ano inteiro, não tem resultado, se sente travado, acha que está muito longe da sua vaga e acaba desanimando. É por isso que muita gente acaba falando, cara, para passar em medicina,
você vai precisar de 3, 4, 5 anos de cursinho. Lógico, não tem método, não é específico. Você vai precisar de 3, 4 anos ou mais mesmo. E aí você acaba desistindo da medicina e faz qualquer outra faculdade. Eu vejo todo ano alunos desistindo desse sonho. E a segunda consequência é o aluno desistir de estudar medicina numa universidade pública. Acaba aceitando estudar numa faculdade particular. E olha só, não tem nada de errado com isso. Só que é muito dinheiro. A média da mensalidade de um curso de medicina numa universidade particular é de cerca de R$ 7.000. Você termina a graduação já com uma dívida de mais de R$ 500 mil. Cara, isso é um caminhão de dinheiro. E o pior do que você gastar o seu dinheiro é você perder o seu tempo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quanto vale um ano da sua vida? 2 anos da sua vida? 3? Porque simplesmente, quando você está no cursinho, você está perdendo um ano da sua vida. Aquele ano é perdido. Por quê? Porque você poderia estar estudando medicina. Em vez disso, está lá, vendo seno, cosseno, leis de Newton, circuitos elétricos, pela segunda, pela terceira, pela quarta vez. Mas fica calmo. Fica calmo porque você não vai pagar R$ 500 mil no nosso método. Você não vai pagar R$ 3.000 de mensalidade como os cursinhos genéricos por aí. E nem os R$ 1.500 por mês, como nos cursinhos aqui da nossa região. O fato é que o preço do método Plano A está muito abaixo do valor que ele agrega para você. E, na verdade, a questão nem é o preço. A gente não está aqui oferecendo um cursinho genérico, nem simplesmente aulas gravadas para você se virar sozinho e tchau. Igual ocorre por aí. Estamos aqui para te oferecer um método completo, específico, uma receita de bolo para sua aprovação. Agora então, você tem 3 opções. E você, é claro, tem toda a liberdade de tomar a decisão que achar melhor para sua vida. A primeira opção é você dizer que não achou interessante a nossa proposta e que talvez não seja para você. Sei lá, às vezes você quer continuar com o esquema de estudos que você está tentando e está tudo bem. Inclusive, te desejamos boa sorte nessa jornada e esperamos de coração ter te ajudado de alguma forma nesse workshop. Mas lembre-se sempre das palavras do brilhante físico Albert Einstein. Insanidade é continuar fazendo sempre as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. A segunda opção é você aproveitar os conteúdos gratuitos que estamos disponibilizando na internet e seguir o seu caminho sozinho. Saiba que estaremos sempre aqui em nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube e tudo mais, te ajudando de alguma forma. Pode contar conosco. Agora, a melhor decisão que você pode tomar é matricular-se agora mesmo no Plano A. Aproveite esta oportunidade que é única. Valeu, galera. Valeu pela sua presença até aqui. Show de bola. Estamos aqui aguardando vocês.